Olá! Essa é a aula de cálculos estequiométricos ou também conhecida como estequiometria. Esse conteúdo aqui, geralmente trabalhado no segundo ano do ensino médio, ele nada mais é do que uma relação de quantidades específicas para o tratamento de moléculas, átomos, enfim, da matéria. Eu vou estar trabalhando com vocês hoje de forma bem resumida três quantidades muito específicas aqui, que são elas: o mol, a constante de Avogadro e também a massa molar da substância que você está trabalhando. Então, são três quantidades que estão relacionadas. Aqui, geralmente, os professores trabalham como uma receita de bolo, né? Talvez você já tenha ouvido falar disso. Na receita de bolo, você tem uma proporção de tantas xícaras, de tantas colheres, de tantas gramas. É a mesma coisa que você está fazendo aqui. Você vai pegar esta receita e o exercício vai te trazer uma nova possibilidade. Por exemplo, em vez de fazer uma quantidade de bolo, você quer fazer 2 bolos. Você tem que duplicar a sua receita. Então, você não vai usar mais 2 xícaras, você tem que usar 4. Você não vai usar mais 300 gramas, você vai usar 600. Então, é neste sentido. É por isso que se chama que existe aqui uma proporcionalidade. Se você aumenta uma, aumenta a outra. Se abaixa, abaixa a outra também, tá? Então, vamos começar aqui pelo mol. Mol é uma quantidade específica da química que está referenciando sempre esta quantidade aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se você estiver trabalhando com moléculas, então 1 mol de uma certa molécula tem esta quantidade, que é uma quantidade muito grande destas moléculas. E quando eu falo 6,02 moléculas, eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23 bolinhas, né? Digamos assim, destas moléculas. Então, sempre o mol terá essa quantidade. Eu posso trabalhar com o mol de elétrons, vai ter esta quantidade de elétrons. Eu posso trabalhar com o mol de átomos, vai ter esta quantidade de átomos. É uma quantidade fixa, ok? A única coisa que vai variar é a massa, pois essa massa aqui vai depender do que você está trabalhando. Eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês, o carbono e o oxigênio. Se eu estou trabalhando com carbono, eu tenho uma massa. Se eu estou trabalhando com oxigênio, eu tenho outra. Se eu tenho água, que é uma molécula, eu vou estar trabalhando. Então, cada molécula, cada substância, cada situação vai te trazer uma massa diferente. Portanto, essa massa, ela é bem variável, vai depender da substância que você trabalha, mas ela entra nesta relação. Você tem que ter consciência que 1 mol disto que você está trabalhando tem essa quantidade de bolinhas e tem uma massa, que aqui a gente vai trabalhar em gramas. Esse valor da massa nós retiramos da tabela periódica. Lá nós temos todos os elementos químicos dentro dos quadradinhos. Cada quadradinho então vai ter um símbolo e 2 números muito importantes. Dentro desses 2 números, um é sempre maior do que o outro, geralmente o dobro, né? Então, para que a gente estabeleça aqui a massa, nós temos que pegar o número maior. O número menor, olha aqui, ó, o número maior é relativo à massa daquele elemento. Massa, nesse caso, atômica, porque eu estou trabalhando com um único átomo. O número menor, só para a gente dar uma relembradinha, conteúdo de primeiro ano, o número menor indica o número de prótons, que são as partículas positivas que um átomo tem no seu núcleo. Então, o número menor é lá em atomística, para você determinar o número de prótons, elétrons. O número maior também serve lá, é a massa, número de massa, né, que a gente trabalha lá também. Mas é dali que a gente tira a massa de um átomo. Claro que eu não posso dizer que a massa de um átomo de carbono, nesse caso aqui é 12 gramas, não posso dizer isso, mas 1 mol de átomos de carbono, eu vou ter uma quantidade gigante de carbonos.
E aí sim eu posso fazer uma relação que haverá 12 gramas de carbono. Vou repetir. Um átomo de carbono tem a massa de 12, mas é 12 unidades de massa. Não é em gramas, porque estou trabalhando com um único carboninho. Mas, olha a estequiometria. Se eu pego 1 mol de carbonos, de átomos de carbonos, não vou ter mais um único átomo, eu vou ter uma quantidade imensa. E ali sim, se eu pesar numa balança este 1 mol de átomos de carbono, eu vou ter 12 agora em gramas. Sempre que eu transformo a massa atômica de um átomo, se eu pego essa quantidade de 1 mol, eu vou estar transformando essa massa atômica em massa molar. E massa molar é determinada em gramas. Portanto, esse número aqui de massa vai ser sempre variável. Eu retiro da tabela e vou trabalhar em gramas porque eu estou relacionando com 1 mol, que é uma quantidade bem grande. No caso do oxigênio, eu vou ter aí que 1 mol de oxigênio tem essa quantidade gigante de átomos de oxigênio e vai ter 16 gramas. Então, é da tabela que eu tiro essas informações. E o que vai acontecer? Os exercícios aqui, porque a parte teórica é básica, é só isso. Eu tenho muitos exercícios, eles não são de tanta facilidade, mas é uma questão de treino. Você precisa fazer uma quantidade bem grande de exercícios aqui, que daí você pega como que forma-se os esquemas e aí fica mais fácil. Os exercícios então vão estar variando. Olha a receitinha de bolo, né? Eu tenho aqui a minha receita, mas e se eu pegar uma quantidade diferente de manteiga? Quanto de leite eu vou precisar? Ou quanto de farinha que eu vou precisar? E se eu pegar uma quantidade diferente de ovos? Quanto de açúcar? Enfim, é isso que o exercício vai fazer. Então, o que você precisa ficar muito atento é quais são os dados do seu exercício, o que ele está trazendo de informação e o que ele está pedindo. Sempre haverá 2 dados, 2 relações. Uma coisa que ele vai trazer e uma coisa que ele vai pedir, um X, para que você determine. Eu trouxe aqui 2 exemplos. No primeiro, ele quer saber qual é a massa, vou ter que trabalhar com gramas, já fica atento, massa, eu tenho que tirar da tabela periódica, de 3 mols de carbono. Eu não estou trabalhando com molécula, você observa, eu estou trabalhando com carbono, então eu vou trabalhar com átomos. Qual é a massa de 3 mols de átomos de carbono? Muito bem, então eu vou para a minha receita original, é de lá que eu tiro a relação para saber. E aí eu vejo que 1 mol de carbono, por que eu vou pegar o mol? Porque é o que ele quer que eu trabalhe. Ele quer que eu trabalhe com mol e massa. Sempre haverá uma relação de 2 quantidades. Eu quero saber as quantidades novas. E eu só trabalho com 2. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com mol. Então, eu sei que 1 mol, eu vou para a minha receita original. Tem quanto de massa de carbonos? 12. Da onde eu tirei 12? Da tabela periódica. 1 mol, que tem essa quantidade, tem 12 gramas da tabela. Agora eu volto para a minha pergunta. Ela vai me trazer um dado e um X, uma incógnita. Então eu vou ali e vou estabelecer aqui uma regra de 3 simples, na qual eu vou tirar aqui uma relação para uma nova quantidade. Cuidado, na regra de 3 eu tenho que colocar a unidade embaixo da mesma unidade. Eu não posso colocar gramas embaixo de mol. Sempre mol embaixo de mol e gramas embaixo de gramas. Se eu estivesse trabalhando com átomo e embaixo de átomo, a mesma unidade sempre embaixo da outra para você não errar. Então veja aqui, se o mol tem 12, quanto tem 3? Então 3 mol, mol embaixo de mol, quantas gramas haverão ali? E agora basta você resolver a regra de 3 que você faz de forma cruzada. 1 vezes x é igual a 3 vezes 12. Eu não vou me atentar à matemática aqui, né? Mas nesse caso aqui, o meu x vai dar 36. E a minha resposta
meu X aqui está em gramas. Note que eu já estou estabelecendo a minha unidade, ficou facinho, já está ali. Então, não preciso nem pensar muito, mas eu posso voltar no exercício e ver o que mesmo ele está perguntando. Ah, qual é a massa? E massa aqui está sendo trabalhado em gramas. Se você está trabalhando com uma questão aberta, por favor, grife bem sua resposta, estabeleça bem, mostre para o professor que você chegou ao ponto final, que é isso que ele quer, seja organizado, tá? Faça algo bem claro, bem nítido. Vamos para um segundo exemplo aqui. Agora eu quero saber qual é o número de moléculas. Número de moléculas é o número de bolinhas. Opa! Número de bolinhas é o 6,02, que a gente conhece como constante de Avogadro. É sempre esse número, por isso é uma constante. Eu quero saber, então eu vou ter que trabalhar, ó, já sei com quem que eu tenho que trabalhar. Agora vamos descobrir a minha segunda quantidade. Sempre serão duas. Eu quero saber o número de moléculas de 88 gramas de CO2. Opa, agora eu não estou mais trabalhando com um átomo, estou trabalhando com uma molécula. Tá vendo? Disse aqui e eu vejo aqui a fórmula molecular tem 2 átomos. Passou de 2 átomos, é molécula. Poderia ser apenas assim, ó, O2, já é molécula, certo? Então agora eu tenho que trabalhar com a massa de uma molécula. E eu tenho aqui massas de átomos. No vídeo passado, eu ensinei você, lá na aula número 1, eu ensinei você a calcular a massa de uma molécula. Vou fazer aqui rapidinho, mas não é o objetivo agora, tá? Então, a minha molécula é o quê? É o CO2. Para isso, eu vou pegar a massa atômica de cada átomo lá na tabela periódica. No caso do carbono é o 12, lembrando, é sempre o número maior. O oxigênio é 16. E agora eu vou multiplicar pelas quantidades de átomos desses elementos que eu tenho. Então, carbono eu tenho um só, ó, um só. Multiplica por 1. Oxigênio eu tenho 2. Então, faço as devidas multiplicações e somo aqui, ó, 32 mais 12 igual a 44. Esta é a massa de 1 mol de CO2, que tem 6,02, uma quantidade bem grande. 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Mas, e agora eu vou voltar aqui para a minha relação. Desta vez, olha, ele não falou de mol, tá? Ele não falou de mol, ele fala de número de moléculas e de massa. Então, é isso que eu vou trabalhar. Em 1 mol, que tem essa quantidade de CO2, tem 44. Então, é isso que eu vou colocar, ó. 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de CO2 tem 44 gramas. Quando eu pego 1 mol, eu tenho essa quantidade, eu tenho a massa que eu tirei da tabela. Agora, a minha pergunta é, e quantas moléculas, ó, qual é o número de moléculas, a molécula embaixo de molécula, tem em 88 gramas? Repetindo para vocês o esquema. A frase padrão, a receita original é esta. O exercício vai trabalhar com 2, ele tem 3, vai trabalhar com 2. Você sempre vai fazer uma relação. Em uma dessas quantidades ele traz um número e a outra é o meu X. Então eu vou estabelecer isso numa regra de 3, trabalhando o que ele trouxe e o que ele quer, o que ele traz e o que ele quer. Aí vai depender do exercício. Se for de átomo, você pega a massa direto do átomo. Se for de molécula, você tem que calcular a massa dessa molécula, ok? E aí você vai estabelecer uma regra de 3. A regra de 3, você coloca a mesma unidade embaixo da mesma unidade e multiplica cruzado, ou você estabelece também relações. Note que do 44 para 88, o que você fez aqui? Qual é a proporção? Multipliquei a receita por 2, não foi? Eu não vou mais usar 44 ovos, vou usar 88. Então, estou duplicando a receita. Se eu duplico do lado de lá, é isso que eu vou fazer aqui também. Vou duplicar. Ainda mais quando aparece a constante de Avogadro, que é um número grande, né? Tudo bem que você não vai trabalhar com 10 a 23, você trabalha apenas com 6,02, com a base.
Mas mesmo assim, então quanto mais eu puder evitar de fazer com multiplicações, divisões, melhor. Então, olha só, se eu enxergo uma relação, não pode ser mais e menos, só multiplicações e divisões. Se eu dividir por 2, se eu dividir por 4, eu multipliquei por 8, eu posso vir aqui do lado e só pegar esse número e multiplicar por 2. Também já vou obter a minha resposta, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. 2 vezes 6,02 e já obtenho o meu x, vai dar 12,04. Trabalhei com a base, mas cuidado, 10 na 23 é importante, eu preciso colocar ele. A minha pergunta é, quantas moléculas? Então, a minha resposta é tantas moléculas também, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês que a estequiometria, ela também está nas reações químicas, mas a proposta é a mesma. Vou trabalhar sempre com essas duas quantidades, porém aqui tem um detalhe bem importante. Agora, eu tenho uma proporção dentro da minha receita. A minha proporção da minha reação é o balanceamento. Não esqueça que balancear é igualar a quantidade de átomos antes da seta nos reagentes e depois da seta, que são os produtos, átomo por átomo. Porque, como dizia Lavoisier, na química e na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo apenas se transforma. Então, se eu observar o número de carbonos que eu tenho do lado dos reagentes, são 2. E do lado dos produtos, eu só tenho 1. O que aconteceu aqui? Não pode sumir carbonos. Ele apenas vai ser transformado. Ele deixará de ser essa molécula para ser transformado nessa, mas a quantidade obrigatoriamente tem que ser igual. Portanto, é você quem tem que observar. Está balanceada? Não. Então, você balanceia. Como? Apenas colocando os números grandes e na frente da molécula. Esta relação que eu faço agora, eu estou multiplicando todos os átomos da minha molécula. Quando eu faço isso, eu tenho 2 carbonos agora, eu equilibrei o número de carbonos, e 2 vezes 2 do meu oxigênio, ó, eu fiquei com 4 oxigênios do lado de cá. Então, isso é balancear, é estabelecer um coeficiente que vai estar multiplicando esses átomos aqui. Só posso fazer isso com números grandes e na frente, ok? Nunca pequenininho, nunca aqui no meio, só grandões. Vamos continuar para ver se todos os átomos agora estão balanceados. O carbono eu balanceei. Quantos hidrogênios? 6. Então, eu observo aqui e vejo que depois da seta, do lado dos produtos, eu só tenho 2 hidrogênios, mas eu preciso de 6. Então, que número eu multiplico por 2 que eu obtenho 6? É o 3, grandão e na frente. Agora sim, eu fiquei com 6 hidrogênios e multiplico também os oxigênios. Eu só tinha 1, então 3 vezes 1, 3. Porque o número grande que eu ponho na frente, eu multiplico todos os átomos da minha molécula, ok? Agora só me falta o oxigênio. Mas nota que o número de oxigênios do lado dos produtos já está estabelecido, olha. Eu tenho aqui 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. E aqui 3 vezes 1, 3. 3 mais 4 são 7. Do lado dos produtos, eu tenho 7 oxigênios. Se você sentir dificuldade aqui no balanceamento, tem que pegar uma aula só de balanceamento e dar uma boa treinada. Porque se você erra isso, você erra todo o exercício. Base para esse tipo de conteúdo é o balanceamento. 7 oxigênios, então eu preciso de 7 do lado de lá também. Se eu alterar, colocar número grande aqui para mexer com esse oxigênio, eu vou mexer carbono, hidrogênio, e daí acabo com tudo que eu fiz aqui. Então eu só vou mexer com esse. Preciso de 7? 1 eu já tenho, faltam 6. Então, 3 vezes 2, 6, e assim fechei a quantidade de oxigênios e também de todos. Geralmente o que eu sugiro é, verifica, 2 carbonos, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, 6 mais 1, 7 oxigênios, 4 mais 3, 7 oxigênios. Está balanceado. Acontece que o balanceamento agora na estequiometria, ele também vai estar fazendo essa seguinte relação, presta bem atenção. 1 mol
desta primeira molécula vai reagir com 3 mols. Então, agora esse número aqui não é apenas um balanceamento, ele é uma relação de mols também, que eu vou encaixar aqui. Presta bem atenção. 1 mol dessa primeira molécula vai reagir com 3 da segunda molécula. Eles vão se misturar, quebrar suas ligações e formar novos compostos. Vão formar o quê? 2 mols dessa outra molécula, mais 3 mols, que aqui no caso é água, tá todo mundo vendo. Então, esta relação do balanceamento vai trazer uma proporção estequiométrica também. Estequiométrica quer dizer o quê? Uma relação que vai envolver aqui. Então, sempre que eu for trabalhar com O2, se a minha pergunta envolver o O2, aqui eu vou colocar 3, aqui eu vou multiplicar por 3 e aqui eu vou multiplicar por 3. Porque para fazer essa receitinha aqui, eu tenho que usar 3 dessa, para uma dessa, para 2 e para 3 dessa. Se a minha pergunta for água e envolver a molécula da água, ou envolver aqui o CO2, eu não vou trabalhar com 1, eu vou trabalhar com 2, porque eu vou pegar o 2 e vou multiplicar aqui, aqui e aqui. Agora o balanceamento entra na minha receita, porque está me trazendo uma proporcionalidade, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Observe o seguinte, novamente o esquema continua o mesmo. Eu trabalho com mol, com número de moléculas e com massa. O exercício não me traz 3, me traz 2 relações. O problema agora é que ele vai trazer 2 relações com moléculas diferentes. Aqui foi só sobre o carbono, aqui foi só sobre o CO2. Mas aqui, além de ele trazer 2 destas 3, ele ainda vai trabalhar ou com água e CO2, ou com água e oxigênio. Enfim, ele vai estabelecer aqui com qual molécula você precisa trabalhar. Então, fique atento. Além do que eu preciso saber com qual molécula eu faço isso. E cuidar, porque tudo que eu for trabalhar com o meu original tem que ser multiplicado pelo balanceamento. Então, vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: quantas gramas de O2 vão formar, eu preciso ter para formar 10 mols de CO2? Então, veja só. Em primeiro lugar, eu vou trabalhar com oxigênio e vou trabalhar com CO2. Então, foca neles, porque eu tenho que fazer relação regra de 3 entre os dois. E não esquecer que a primeira parte, a parte original, da receita original, tem que ser multiplicado pelo balanceamento. Agora, o que eu tenho que trabalhar do O2? É mol, é moléculas ou é massa? Aí eu olho, do O2 é massa. Então, eu tenho que pegar vou pegar uma dessas 3. É O2.